Saudações de paz, saudações de paz. Estamos aqui hoje para trazer nossa segunda aula do nosso curso de Psicologia Pastoral Eclesiástica. E estamos aqui hoje para falar um pouco da matéria apresentada no módulo 1, Introdução à Psicologia Pastoral Eclesiástica. Por favor, não confunda com o módulo anterior, que é Apresentando a Psicologia Pastoral Eclesiástica. Aqui nós estamos trazendo uma introdução, uma porta de entrada, ok? A apostila ou módulo anterior era uma apresentação de todo o curso, uma visão ampla, ok? E aqui estamos iniciando hoje, nesse momento, vamos falar da nossa matéria de introdução para que possamos ter uma visão bem interessante e atraente dessa tão linda e maravilhosa matéria. Para quem é esse curso? Para todo aquele que quer compreender e aperfeiçoar o relacionamento com outras pessoas e principalmente consigo mesmo. Eu sempre falo para o pessoal aí que quando eu cursei esses cursos, né, quando eu fiz esses cursos de psicologia pastoral, psicologia eclesiástica, de relacionamentos, etc., a maior bênção que eu tive foi aprender a lidar comigo mesmo. E não vai ser diferente aqui. Você vai estar apto ao aconselhamento, mas também à autocompreensão de si mesmo. E isso é muito bom, ok? Então esse curso é para essas pessoas que atuam na área de aconselhamento e que querem conhecer um pouco mais da natureza e da alma humana, tá bom? Vamos lá? Queridos, de posse aí da nossa apostila, módulo 1, Introdução à Psicologia Pastoral Eclesiástica, vamos iniciar agora essa ampla aula que vai trazer uma visão muito bacana para você, tá bom? Lembrando que há outras aulas vindo por aí. A psicologia pastoral surge como uma importante ferramenta de apoio ao ministério eclesiástico, ao ministério cristão, e ela oferece ao líder uma importante ferramenta de compreensão mais profunda do ser humano em si. E das necessidades emocionais, as necessidades emocionais daquelas pessoas que procuram auxílio nas igrejas evangélicas. E ali está o conselheiro, a conselheira, para trazer orientação e luz para estas pessoas. E é por isso que torna a psicologia pastoral uma importante ferramenta na arte da compreensão e do aconselhamento. Durante muitos anos, eu acho muito bom deixar essa observação aqui, durante muitos anos, tanto a igreja com a sua teologia e as ciências da mente humana caminharam em direções opostas, uma contra a outra, com muitas críticas, muitos pontos negativos, muitas acusações e muita falta de compreensão a essas duas ciências interessantes, que é a ciência bíblica teológica e a ciência da alma, do ser humano. Mas louvamos a Deus porque com o desenvolvimento dos estudos da área teológica e também da área da saúde mental, da mente humana, o que trouxe amadurecimento a essas reflexões tão importantes, tornou-se então possível haver uma ligação, uma ponte entre essas duas áreas, a espiritual e a do conhecimento humano. E isso é muito bom, queridos, isso é muito bom. Sim, é louvável lembrar daquele tempo que se a palavra psicologia, quando era mencionada dentro das igrejas, principalmente as pentecostais, era uma palavra mal vista. Entendia-se como se fosse algo maligno, algo do mal, mas graças a Deus, o avanço aos estudos, as fontes de informações sérias, tem trago uma luz e tem sido possível observar que hoje há uma ligação, uma ponte entre a psicologia e a teologia. Vamos aí entender um pouco das definições dos termos. Psicologia. Psicologia é a ciência que estuda, que analisa o comportamento humano, os sentimentos humanos, a alma do homem.
Isso inclui uma análise interessante sobre comportamento, sobre sentimentalismo, sobre as emoções humanas, sobre os pensamentos, né? Questões de comportamental também e as relações interpessoais. Vamos lembrar que a palavra psicologia, ela se divide de duas vertentes gregas. Psico, que vem de psique, de alma, e logia, ciência, ou seja, tratado ou ciência da alma. O psicólogo ele trabalha juntamente com essa ciência para ajudar o ser humano nas questões emocionais, comportamentais, cognitivas, ok? Emocionais, para que ele possa lidar melhor consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. É muito importante falarmos aqui sobre um pouco sobre a psiquiatria. Ao contrário do que alguns pensam e até afirmam por aí, a psiquiatria é uma especialidade medicinal, médica, voltada ao diagnóstico, prevenção e tratamento de problemas mentais, ok? Problemas de cabeça, problemas mentais. Portanto, não é uma vertente da psicologia, tá bom? Psiquiatria não é uma vertente da psicologia. O psiquiatra é um médico formado em medicina que atentou em se especializar na área voltada à ciência psiquiátrica, ok? É especializado em saúde mental das pessoas. E ele pode prescrever medicamentos para tratar problemas como depressão, transtornos, né, de ansiedade, transtornos bipolares e assim por diante, tá bom? Diferente do psicólogo. Eu quero aqui falar um pouco agora da psicologia pastoral eclesiástica e a psicanálise. É muito importante que você atente com muita atenção ao que colocamos na apostila e ao que vamos falar aqui, tá? Para que você não se confunda. A psicanálise, portanto, é uma teoria e um método terapêutico desenvolvido por Sigmund Freud. Como vamos falar um pouco dele já já, tá bom? E é focado na questão do inconscientismo ou inconsciência humana, o inconsciente da mente humana, o lado inconsciente. A bandeira da psicanálise é que os problemas de comportamento, os medos, traumas e, né, todas as emoções negativas e tudo aquilo que vem para atinar problemas psicológicos das pessoas possui sempre uma única fonte que está em conteúdos inconscientes que estão na mente das pessoas. A terapia psicanalítica, ela busca compreender conflitos internos, identificar traumas, interpretar sonhos, trabalhar emoções e sentimentos reprimidos, promover autoconhecimento e sempre apontando algumas situações que vamos falar, né? Freud, ele defendia que a experiência da infância, as experiências da infância influenciam profundamente aos adultos, ok? Em outras palavras, ele insinuava que tudo que acontece com você hoje tem origem lá na sua infância. Vamos aí trazer uma refutação bíblica da psicanálise, ok? Mas eu quero deixar uma observação muito importante aqui. Esta é a visão teológica cristã, tá? É a visão teológica cristã. Não é uma negação total de ajuda, por exemplo, ou qualquer tipo de apoio, ajuda, que possa vir mesmo da psicanálise. Mas é uma refutação dos fundamentos que formam os pilares, os fundamentos filosóficos que formam os pilares da psicanálise, entendeu? E esses fundamentos, eles trazem várias coisas que não
combinam com a fundamentação teológica. O principal delas, elas sempre negam Deus, tá? E a responsabilidade das ações, né, das atitudes, né? E também nega até a salvação, tá bom? A gente vai estar falando aqui né, sobre isso daí. E há quem diga que alguns dos conceitos práticos até são afirmados aí, mas rejeite a base ateísta e determinista da teoria. O que eu quero falar há quem usa alguns dos conceitos práticos aí da psicanálise, porém rejeitando sempre a base ateísta e a determinista aí da psicanálise, tá bom? A gente vai estar vendo isso aqui para poder compreender melhor. É uma contestação baseada na Bíblia Sagrada, que eu estou fazendo aqui, tá? O que a gente colocou aí, né? Que a Bíblia Sagrada é o que? A nossa regra de fé, dos pressupostos ou ideias que a Bíblia apresenta, mas que as teorias freudianas, elas negam. Aí, sendo assim, a gente traz aqui essa refutação a essas teorias, tá bom? Porque é muito sério isso é muito sério, e muita gente, nós vemos muitos aí confundindo a psicanálise de Sigmund Freud como se fosse algo bom, e não é. Ela tem situações que podem nos fazer negar a eficácia do Espírito Santo e negar a verdade bíblica, ok? Por isso é importante a gente conhecer e falar bastante sobre isso aqui. Os principais pontos de confronto: primeiro, a natureza humana. Sobre a natureza humana, a psicanálise afirma que o ser humano, a pessoa, o ser humano, o homem, né, a mulher, a pessoa do ser humano, é movido por desejos inconscientes, instintos sexuais, principalmente. O ser humano é movido também por instintos agressivos, que vão de contra, né, a natureza moral e a construção social. Ou seja, ela afirma que o homem, ele é vítima de instintos. Isso vai de contra a Bíblia, que diz que o homem, o ser humano, é criado à imagem de Deus, entendeu? E que o problema é o coração pecaminoso e a rebelião contra Deus que herdamos da natureza humana, tá bom? E está presente em todos nós. E que, né, a Bíblia também nos ensina sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Isso aqui é interessante comentar, que o livre-arbítrio diz para mim que eu estou livre a fazer o que eu quiser. Se eu decidir fazer algo agora, seja o que for, eu tenho liberdade de decidir isso, ok? É claro que eu vou viver as consequências da minha escolha, da minha decisão. A fazer ou praticar algo é escolha livre minha, tá no meu livre-arbítrio, ok? Continuando aí a nossa análise sobre os pontos de contradição entre a psicologia pastoral, a Bíblia e a psicanálise. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês hoje aqui: a origem da consciência e da moral. Na visão de Sigmund Freud, o superego vem da família, é consequência de família, vem de família, hereditário, e da sociedade, através daquilo que se aprende. Já a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que a consciência, né, é escrita por Deus no coração humano, na alma, na nossa alma. É uma lei divina e não uma lei humana, ok? É uma divergência bem interessante de se observar, ok? Para a psicanálise, aquilo que chamamos de leis morais, de consciência moral, para ela é fruto de
orientação de família, ensinamento familiar e da sociedade. A Bíblia já mostra para nós que o ser humano ele é dotado de uma consciência escrita por Deus em seu coração e sua alma. E é uma lei divina, não se trata de uma lei humana, ok? Sobre religião e fé. Para Sigmund Freud, a fé é uma ilusão, é o desejo que de pessoas fracas têm por proteção. É uma neurose coletiva, uma maluquice, uma loucura, né? E a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que fé é o encontro real com Deus, né? Nos leva a Deus. É a revelação divina de Deus para nós. É a obra do Espírito Santo. É muito propício trazer aqui Hebreus 11, versículo 1, né, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. É aquilo que você acredita, né? A fé é dom de Deus e é através dela que nos chegamos a Ele, entendeu? O caminho de cura para a psicanálise, na visão de Freud, é trazer, né, para ser curado. Você chega lá com trauma, com problema, você está vivendo um problema. Para você ser curado desse problema, tem que trazer aquilo que está no seu inconsciente, no seu subconsciente, aquilo que você está você não lembra, está no seu inconsciente, trazer a consciência, fazer você lembrar, usando métodos de reversão e outras coisas mais. Analisar esses traumas e ganhar, então, autoconhecimento. Mas eu não consigo entender isso como cura. Caso funcionasse, isso só me traria conhecimento daquilo que eu estou sofrendo. Não me traria a solução. Já a Bíblia mostra para mim que cura, né, de meus problemas, de aquilo que me incomoda, dos meus problemas psicológicos, vem principalmente do arrependimento, do perdão, da graça de Deus, né, e pela transformação do Espírito Santo. A gente pode olhar aí João 8,32, 2 Coríntios 5, versículo 7 e Tiago 5,16. A gente pode dar uma olhada aí e conferir. Entendeu? Eu me lembro de conhecereis a verdade é Jesus, é a palavra de Deus, e é ela que vai me libertar daquilo. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Correto, gente? A gente poderia ainda trazer diversos outros versículos aqui para justificar a nossa refutação bíblica aí da psicanálise. Entendeu? Gênesis 1, 27, né? Onde vemos ali que o homem é imagem e semelhança de Deus. Mateus 15, versículo 19, que nos apresenta, nos afirma que é do coração, do fundo do coração, da alma, que sai todos os males. Eu poderia mencionar Romanos 3, 23, todos pecaram e obviamente estão carentes da misericórdia de Deus, né? E Romanos capítulo 1, versículo 21 até o 25, que a vontade de Deus foi trocada por mentira, né? Mudar a verdade em mentira, e isso trouxe consequências graves para a humanidade. Eu poderia mencionar Hebreus 4, versículo 12, entendeu? Que a palavra de Deus julga as intenções, não só a análise humana, entendeu? E eu poderia mencionar também em 1 Timóteo 4, que nos adverte a ter cuidado com doutrinas, ensinamentos que nos afastam da fé, e a psicanálise, ela nos afasta da fé. Correto, gente? A grande pergunta que eu quero deixar aqui seria: Sigmund Freud um exemplo digno a ser seguido? Sabemos que a Bíblia nos orienta diversas vezes a seguir bons exemplos. O apóstolo Paulo, inclusive, ele chega a expressar para imitarmos a ele, porque ele imitava a Cristo. Né? Seguir, imitar, copiar as atitudes de pessoas que servem de fato ao Senhor. Aí vem aquela pergunta: será que Sigmund Freud era digno de ser seguido, ou exemplo a ser seguido por algum de nós? Vamos primeiro entender sobre a sua crença. Ele declarou-se a vida inteira que era ateu e um cético, né? Um ateu cético. Ele não acreditava em Deus e nem nenhuma outra crença.
totalmente ateu, ele se declarava, embora sendo filho de família judaica, né? Nasceu com origem judaica, mas ele se declarava ateu, né? Dizia que a fé era uma ilusão, uma histeria coletiva, uma ilusão, entendeu? É uma construção psicológica de alguém que pode nos proteger, ou seja, uma ilusão. Então, baseado nisso daí, vamos analisar. Podemos seguir uma pessoa que se diz ateu, que não acredita em Deus, entendeu? Ele tinha uma vida de conjugal, né, de fidelidade conjugal duvidosa. Ele era casado com Marta Bernays, com quem ele foi casado desde 1886 até o final da sua vida, em 1939. E teve 6 filhos. Isso aí por si, vamos tentar imaginar que isso aí já pode afugentar uma falsa ideia que eu já vi algumas pessoas falando, de que ele teria alguma tendência homossexual, né? Pelo contrário, tudo indica que ele tinha uma tara incontrolável, que ele tinha uns distúrbios sexuais, né? No seu comportamento, inclusive mantendo um relacionamento amoroso extraconjugal com a sua própria cunhada, com quem convivia em sua casa. A gente vai falar disso logo logo, entendeu? Então, vamos lá, né? Vamos ver se vale a pena continuar pensando que a gente tem que seguir uma pessoa com uma conduta dessa, entendeu? Outra coisa também, é comprovado os seus vícios. Ele teve vícios, sendo 2 dos principais e mais perigosos vícios da nicotina, né? Começou aos 20 anos, e chegou a fumar 20, 30 charutos, não é nem cigarro, não, é charutos por dia. Dizia que isso o ajudava a pensar. Ele se justificava, ou melhor, justificava seu vício, dizendo que isso o ajudava a pensar. Pois é. E a cocaína, também viciado em cocaína, isso é documentado, comprovado que teve vício por cocaína durante 10 anos. Entendeu? Mais ou menos pelo final do século XIX. E um vício que ele, inclusive, incentivava até pacientes, até amigos, pessoas à sua volta, como a sua esposa e outros mais, a usarem desta droga. Dizia ele que era como remédio, né, para depressão e dores. Depois disso, ele reconheceu o risco, né, depois de um tempo, reconheceu o risco e parou de usar, mas já tinha semeado por aí esse vício para outras pessoas, né? E, inclusive ele dizia que o uso da cocaína era afrodisíaco para ele, ok? Quero mencionar também aqui, ainda complementando esse tópico, alguns dos escândalos que o envolveu Sigmund Freud, ok? Alguns seus terríveis escândalos. Já falei aqui há pouco sobre a promoção e o uso abusivo. Ele promoveu muito o uso abusivo da cocaína. Além de viciado, ele incentivava pacientes, ele receitava o uso, ele inclusive aplicou isso na sua esposa e alguns amigos. Inclusive teve um amigo próximo a ele que veio a óbito por causa de overdose. Entendeu? Ele dizia que era remédio, que isso curava algumas dores, inclusive, né, era também de uso afrodisíaco para ele, tá certo? Então, é uma coisa complicada na mente de alguém que está criando uma tese, uma teoria para ajudar pessoas. A outra, né, coisa, a teoria da sedução, é quando ele aplicava como razão de qualquer sofrimento de qualquer pessoa, ele sempre aplicava a mesma tese, de que essa pessoa sofria agora porque na infância teria sido vítima de abuso sexual. Imagina eu, você, qualquer um de nós, ir a ele fazer uma consulta, estamos passando ansiedade, estamos passando problemas emocionais, aí usando a prática da reversão, daqui a pouco ele ia nos diagnosticar que estamos sofrendo por causa que na nossa infância teríamos sido vítimas de abusos sexuais, ok? Isso é uma situação muito delicada, porque nem todo mundo tem essa má sorte, nem todo mundo sofreu na sua infância esse tipo de coisa, né? Então, como é que a pessoa toma por base
decide diagnosticar todo e qualquer paciente. Isso trouxe problemas na comunidade médica e profissional de sua área, e aí ele começou a mudar, mas trouxe, de fato, dificuldades. Porque, veja bem, se é afirmado que a pessoa foi um abusado, é porque há um abusador. E isso pode causar problema dentro de famílias, porque alguém poderá vir ser acusado de algo que não fez. E essa atitude era muito irresponsável da parte dele. Quando confrontado lá pelos médicos, pelos profissionais de sua área, ele viu que estava perdendo prestígio, ele muda então a sua versão. Ele começa a dizer que não se trata, que houve abuso, mas havia fantasia. Ou seja, ele fala que a pessoa está sofrendo agora porque na infância teve fantasias sexuais reprimidas. Agora eu pergunto, que criança de 8, 6 anos, até 10 anos de idade, de 8 anos de idade, vai ter fantasias sexuais? Alguém pode me explicar isso? Não existe explicação para isso. Comprovadamente, vamos chamar de piração na cabeça de Sigmund Freud. Outra coisa que era o escândalo também era o seu suposto caso amoroso com a sua cunhada Mirna Bermaz, né? Sua cunhada Mirna, com quem existiam certas coisas que comprovavam, cartas, comprovante de hospedagem em hotel para os dois, entendeu? Viagens que os dois faziam enquanto a esposa ficava em casa, e até mesmo há um relato de alguns abortos que teriam sido propositalmente feitos. É claro que isso tudo são teses, uma vez que até hoje não se apresentaram fatos concretos, provas concretas, mas também não foi desmentido. São teorias, são falácias que circulam em torno de Sigmund Freud. Havia também diversas outras situações de escândalo, por exemplo, acusações de desonestidade intelectual. Ele foi acusado de ter plagiado livros, plagiado ideias, entendeu? Ele reescreveu a sua própria história, omitindo muitos fatos e inventando outros, entendeu? Trazendo experiências que ele não viveu, como se fossem suas. Casos de diagnóstico de doenças biológicas, ele atesta como histerias, né, como doenças psicomáticas, e filósofos e cientistas, inclusive alguns teólogos, sempre se posicionaram contra ele, entendeu? E uma coisa que mais é negligente a ele, que mais o torna uma pessoa negativa e torna ele totalmente inadequado para nós seguirmos, é a sua visão negativa da fé em Deus e também da fé e da moral. Ele não acreditava em Deus e dizia que fé em Deus era loucura de gente fraca que buscavam um ídolo para se refugiar. Tudo isso torna Sigmund Freud totalmente inadequado como mestre para alguém poder segui-lo. Uma das suas maiores aberrações ideológicas, que podemos assim chamar, era ele colocar os instintos sexuais do ser humano, né, e instintos agressivos também, como o centro deste ser humano, ok? Ou seja, que tudo que o ser humano faz, tudo que ele poderia vir a fazer, está em volta ou motivado por instintos sexuais e instintos selvagens do ser humano, ok? Isso fere a palavra de Deus, porque isso tira do homem a sua responsabilidade do mau uso do seu livre-arbítrio. Todos nós, eu, por exemplo, podemos decidir fazer o que nós quisermos. Ok? O livre-arbítrio me dá direito de decidir, de fazer o que eu quiser. Embora Paulo escreve, eu posso tudo, mas nem tudo me é lícito. Tem coisas que não é adequadas. Ok? Mas, uma vez considerando a tese de Freud, que vai falar para mim, né, vai nos dizer qualquer coisa que eu fizer é porque eu sou vítima dos meus instintos, então isso me tira a responsabilidade moral, e isso vai de contra a Bíblia, porque a Bíblia me ensina o direito do livre-arbítrio, mas também deixa bem claro para mim que eu tenho que responder pelas minhas ações, pelas minhas decisões, ok? Todas essas teses que eu falei aqui, todos esses pontos que eu falei aqui agora,
são usados tanto por cientistas quanto por escritores cristãos para reforçar que a teoria da psicanálise nasceu de pressupostos ateus, ok? Experiências pessoais negativas de uma única pessoa e vícios, e não de revelação ou de verdade bíblica ou de conceitos científicos. Portanto, eis aí, então, o resumo do que eu estou falando. A psicanálise não é uma ciência adequada para um cristão. Uma outra coisa também que eu chamo a atenção de vocês aqui, que é presente na psicanálise, é a prática da regressão mental, que é algo muito perigoso e acaba conduzindo a pessoa a voltar mentalmente, né, com as suas lembranças de infância. E o objetivo que eles alegam como motivo para isso é descobrir fontes de problemas de uma determinada pessoa. Isso na mão de pessoas inexperientes, pessoas inadequadas, isso é uma arma perigosa. E sem falar que isso acaba conduzindo também, a pessoa vai querer voltar também a fazer regressão de vidas passadas. Aí já entra na questão do espiritismo. O que vem a ser essa regressão mental é o regresso voluntário ou induzido a estados, lembranças e modos de sentir da infância, ok? Para trazer à consciência desejos que foram reprimidos na infância e traumas, e que, segundo essa teoria, são a causa dos sofrimentos atuais de uma pessoa. E daí vem o perigo do mau uso dessa, vamos chamar de ferramenta, e também isso acaba induzindo, querendo daqui a pouco induzir a pessoa a fazer regressão de vidas passadas. Aí já entra em práticas espíritas, né? Em questão de doutrinamento espírita, por causa da reencarnação, da doutrina, do ensinamento da reencarnação. Para a ciência, isso é algo muito perigoso de ser feito, principalmente quando manipulado por pessoas totalmente inexperientes, totalmente leigas no assunto. Para a Bíblia, é também um perigo de cairmos na condenação da regressão mental de vidas passadas, né? Pecarmos contra Deus, uma vez que isso vai ferir a verdadeira essência bíblica, ok? E a Bíblia, em ponto nenhum dela, nos traz esse conceito de regressão mental, até mesmo vidas passadas, não é verdade? E para Freud é uma ferramenta, é um modo de tratamento, porque uma vez descobrindo os traumas da infância ou de vidas passadas, pode-se apontar uma cura. Uma refutação bíblica sobre essa questão de regressão mental, a infância, né? Uma vez que seu propósito é buscar causas em impulsos sexuais inconscientes que foram reprimidos ou vividos de maneira violenta na infância, é contrária, né? Isso é contrário à Bíblia Sagrada. Por quê? A Bíblia mostra que a raiz do mal é o pecado presente no coração humano. E não são ou somente traumas, né? Não é somente traumas. O mal, o sofrimento que eu tenho hoje não é resultado apenas de traumas, ok? Como afirma a psicanálise. A psicanálise, ela nega a evidência do pecado e suas maldições. A própria ciência afirma que é um risco perigosíssimo abrir espaço a lembranças que foram sepultadas no subconsciente, né? E que geralmente vem de formas distorcidas e incompletas, né? Fantasias mentais mal esclarecidas, entendeu? A palavra de Deus, ela fala para mim olhar apenas para frente e não viver no passado. Que tal? Filipenses 8, versículo 13 em diante. Aí, para esses problemas, a psicanálise vai dizer que a cura é o autoconhecimento e a liberação de instintos, ou seja, você se entregar aos seus instintos, você vai estar sendo curado,
né? A palavra de Deus diz que a transformação, a cura, a verdadeira cura, que a transformação vem arrependimento, graça e da vontade de Deus, conforme João capítulo 8, versículo 32. O alinhamento da ideia pressupõe que o homem sem Deus, movido por instintos, né? Então, aí para que vai ter Deus então? Se o homem não tem Deus, não precisa de Deus, é apenas movido por instintos. E a Bíblia apresenta que o homem é a imagem e semelhança de Deus, responsável pelos seus atos e necessita de salvação. Aí, sendo assim, eu quero mencionar Mateus 7, versículo 17 em diante, onde diz que toda árvore boa produz fruto bom, e a árvore ruim não pode produzir fruto bom, seus frutos são ruins. Eu vou trazer aqui um simbolismo. Você tem no seu quintal 2 laranjeiras. Uma dessas laranjeiras traz laranjas boas, doces, agradáveis, em bom estado, entendeu? E já a outra, geralmente, suas laranjas são bichadas, são amargas, entendeu? Elas já são estragadas, impróprias para o consumo. Aí vem aquela grande pergunta: você vai no seu quintal buscar laranjas, qual pé que você vai olhar, vai procurar? A laranjeiras que tem os frutos bons, porque você já sabe que as laranjas daquela árvore, daquela planta ali, são laranjas doces, boas para o consumo, ok? E você sabe que a outra já produz frutos estragados, não é de qualidade, não tem boa qualidade. Lucas 6, a partir do versículo 43, diz que não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore ruim que dá fruto bom, ok? Cada árvore pode ser conhecida pela qualidade do seu próprio fruto. Com isso eu faço aqui uma ligação direta da árvore, do fruto e da psicanálise, né? Qual que é a árvore? Sigmund Freud. Qual que é o seu fruto? A psicanálise. Entende o que eu estou falando? Vamos de novo. Quem é a árvore? Sigmund Freud. E quem é ele? Um ateu, um cético, um cara sem qualquer tipo de vínculo com Deus ou sua palavra, um viciado, um adúltero, considerava a fé como uma ilusão, uma histeria coletiva, uma loucura. Ele nega a imagem divina, o homem como imagem de Deus, entendeu? Rejeita Deus, rejeita a sua autoridade, rejeita a sua palavra, reduz o ser humano a instintos sexuais e agressivos. Ele tira a responsabilidade do homem de suas ações, entendeu? Ele nega a imagem de Deus no homem e a rebelião por causa do pecado. Como eu disse aqui, uma vida pessoal cheia de controvérsias, vícios, práticas desonrosas na sua profissão, vida dupla, né? Vida dupla, adúltero, entendeu? É uma pessoa totalmente desqualificada para ter um crédito moral espiritual com alguém, né? Pessoa cheia de vícios, pessoa cheia de controvérsias em sua conduta, desonestidade intelectual, entendeu? Ele muda de teoria, de opiniões para poder tentar safar e salvar a sua honra. A palavra de Deus diz, Romanos 14, se eu não me engano, tem um versículo lá que diz que bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Aí eu deixo para você, né? Aí eu deixo para você a conclusão. É uma árvore boa ou é uma árvore ruim? Vale a pena acreditar que pode sair alguma coisa boa dessa fonte? Analise isso. E deixa aí nos comentários a sua resposta. Eu quero que você comente. Entra aí no comentário e fala o que você acha sobre isso. Qual é a qualidade desta árvore que eu estou mencionando para você? Ainda vou falar ainda dos frutos. Análise dos frutos desta árvore. É complicado, né? Tá tão claro isso, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Para Fred, ou melhor, desculpa, né? Preciso corrigir. Freud, está escrito Freud, mas é Freud. Para Freud, o ser humano é movido por impulsos inconscientes.
vítima da sua própria biologia. Se ele fosse julgar um estrupador, por exemplo, estrupador assassino de criança, vamos imaginar que ele é o juiz e vai julgar um estrupador assassino de criança. Ele ia inocentar essa pessoa, porque para ele o homem agiu por instinto, por causa da sua própria biologia. Portanto, ele é inocente, pois não teria responsabilidade com as suas ações, né? Basta analisar isso nesse ponto de vista aí e você vai ver a qualidade dos frutos desse cidadão aí. A Bíblia diz que o homem é criado à imagem de Deus, ele é responsável moral pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelas suas ações, entendeu? O mal está no seu coração, o mal vem do coração humano, da natureza humana, herança herdada de Adão, entendeu? A herança, né? A natureza pecaminosa, Mateus 15:19, para você meditar aí. Para o Freud, né? A origem do problema estava nos desejos reprimidos, no conflito entre ideias, ego e o superego, ok? Para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pecado e separação de Deus. Ali está a origem do problema do mal no mundo e nas pessoas. Por causa do pecado e da separação de Deus. Eu leio Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e estão carentes da misericórdia de Deus. E deixa Isaías para você, Isaías 59, versículo 2, tá bom? Para você analisar aí. O caminho da cura para Freud, o caminho da cura era trazer o inconsciente à consciência, e lá nas lembranças da infância trazer as lembranças já sepultadas no subconsciente, trazer a consciência, tornar a lembrar. Então, isso vai causar um autoconhecimento, e desse autoconhecimento vai poder fazer um ajuste. Isso não é cura, ok? Para a Bíblia Sagrada, a cura ou a solução vem do arrependimento genuíno, da graça de Deus, do perdão que nós precisamos tanto receber quanto conceder, a transformação feita pelo Espírito Santo. Eu não posso deixar de mencionar 2 Coríntios 5:17 para você. Todas as coisas são novas, né? É isso aí. Para esse cidadão, a fé, a religião, etc., era uma neurose coletiva, uma loucura, né? Uma ilusão infantil de pessoas fracas que querem ser protegidas por um ser superior. Pela Bíblia, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera, é dom de Deus e nos leva para o caminho da salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Simples assim, ok? Coloca aí nos comentários glória a Deus aí e declare que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Coloque aí. Como uma árvore ruim não pode produzir um fruto bom, né? Percebemos então e concluímos que a psicanálise, ela aparentemente ajuda em alguma coisa temporária, mas ela não produz uma cura espiritual e definitiva. Ela não produz a verdadeira transformação e nem a reconciliação com Deus, ok? Ela pode até resolver alguns sintomas, mas ela não ataca a raiz do pecado, ok? Não tem como uma doutrina nascida de uma visão sem Deus e de uma mente cheia de problemas levar à plenitude de Deus ou da vontade de Deus na vida de quem quer que seja. A grande pergunta que fica aqui é: possível um cristão, conhecedor da palavra de Deus, atendendo o chamado de Deus para ser ajudador, aconselhador de pessoas, ele usar algum dos conceitos da psicanálise ou algumas de suas práticas, sem contudo cair em contravenção com a Bíblia Sagrada, rejeitando a base ateísta e determinista da teoria da psicanálise, que tira a responsabilidade do homem com suas ações? Sim, é possível sim. Por incrível que pareça, isso é possível sim.
mas é necessário muito critério, muito cuidado, né? Uma separação e filtro profundo bíblico, entendeu? Tirando tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, tá? Eu vou tentar de maneira simples e direta explicar algo aqui para você. Para que possamos utilizar de algumas práticas, alguns conceitos da psicanálise, nós precisamos aprender, saber, negar, rejeitar totalmente o pressuposto ateísta que há na fundamentação das ideias psicanalíticas. Entendeu? Rejeitar esse pressuposto ateísta, determinista, que reduz o ser humano, ou melhor, reduz o homem, o ser humano, a instintos, negando o pecado e as consequências, e que considera a fé uma ilusão e perca de tempo, uma histeria coletiva, não é? Saber aproveitar somente aquilo que é neutro ou observacional, como por exemplo, né, alguns conceitos, algumas considerações e algumas conservações práticas, como por exemplo, né, emoções reprimidas geram pressão e tensão, sim, entendeu? Relações na infância moldam as nossas razões. O autoconhecimento ajuda na sua mudança, sim, né? São algumas das observações interessantes da psicanálise que não são doutrinas, são considerações humanas, observações humanas, não são doutrinas. E que podem ser úteis, sim, se souber fazer uma boa aplicação, né? E saber reinterpretá-las à luz da palavra de Deus. Saber usar a famosa e importantíssima regra de ouro de 1 Tessalonicenses 5:21, examinar e tudo retende o que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é aprovado por Deus, pela palavra de Deus, isso é bom. Então, isso você retém para você. Agora, aquilo que não presta, você descarta, larga para lá. Parafrasear aqui o que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 2:8. Não vos deixe levar por vãs filosofias, mas ande, vivam, caminhem segundo Cristo. Uma coisa muito interessante que pode ser muito bem aproveitada da psicanálise é a percepção de conflitos internos, certo? Mágoas não resolvidas, sentimentos que vêm de padrões ressentidos, né? A prática de padrões repetitivos, né? De pessoas que vivem repetindo o mesmo erro. Coisa muito boa também, muito bem defendido pela psicanálise, é o valor da escuta, da fala e da reflexão. Aquela ideia de trazer à consciência o que está oculto, porém substituindo a ideia de Freud, que ensina que o inconsciente de desejos sexuais e desejos violentos, né, agressivos, reprimidos, mas porém que no conceito bíblico diz que o exame, né, do coração humano à luz da palavra de Deus é que vai trazer curas, soluções. Não ficar lembrando de desejos inconscientes ou frustrações inconscientes, desejos, né, que estão no subconsciente de uma pessoa. Porém, eu devo dizer aqui que há coisas que devem totalmente serem descartadas, ok? Não devem ser usadas por você, aluno aqui do nosso curso de Psicologia Pastoral Eclesiástica. Por exemplo, a prática da regressão induzida, mesmo que seja voluntária ou induzida, é perigoso mexer com isso, entendeu? Regressões para reviver fantasias ou supostos traumas e desejos reprimidos na infância. Jamais abordar a causa dos males como instintos e não como pecado ou separação de Deus, porque é o que a Bíblia mostra, né? E soluções baseadas em autoconhecimento, você conhecer, trazer a consciência, aquilo que está no seu subconsciente, no seu inconsciente, você vai arranjar, vai conseguir soluções ou curas, não, né? Não. Sem arrependimento e sem a graça de Deus não tem cura, não tem solução.
entendeu? E jamais também abraçar a ideia de que fé é ilusão de pessoas. Isso é até uma blasfêmia. Falando um pouco aí de psicologia pastoral, né? É uma aplicação dos princípios bíblicos, dos princípios pastorais e psicológicos no cuidado espiritual de pessoas que estão à nossa volta. Cuidado espiritual, emocional de pessoas que estão à nossa volta, né? O seu objetivo é auxiliar essas pessoas em seus sofrimentos emocionais, espirituais, familiar e relacional, ok? E para isso vai ser utilizado ferramentas como a escuta acolhedora, você saber escutar sem condenar, sem julgar, né? A orientação bíblica, a compaixão cristã é muito bom, entendeu? O discernimento espiritual para entendimento, entendeu? E o conhecimento básico da psicologia. Uma coisa interessante, psicologia pastoral reconhece o ser humano em várias dimensões, em 4 dimensões: física, emocional, espiritual e social. Vai aí nos comentários e fala física, emocional, espiritual e social. Escreve aí nos comentários, ok? Estas são as bases que o ser humano possui de acordo com a psicologia pastoral. E lembrando que o conselheiro pastoral, o psicólogo pastoral, ele não atua como psicoterapeuta clínico, mas como um ministro de apoio emocional e espiritual. Durante muito tempo, a psicologia era mal vista pela teologia ou pelos cristãos, né? E vice-versa. Quando se falava a palavra psicologia em culto, a pessoa era discriminada. Recorrer a psicólogos era algo visto como ir a um bruxo, por exemplo. Isso tudo devido à falta de comunicação, de informação. Mas graças a Deus, ao passar dos anos, as informações foram sendo apresentadas, a ciência foi trazendo mais revelação para as pessoas e hoje existe uma ponte entre a psicologia e a fé cristã. O conhecedor da psicologia pastoral ele vai saber que nem todo sofrimento emocional é de origem espiritual. Ele vai saber também que existem doenças mentais reais. Não é só demônio, a pessoa está só com opressão espiritual. Não, ele vai saber que a pessoa pode estar sendo vítima de uma doença de origem mental real, entendeu? A espiritualidade influencia positivamente a saúde. O profissional, o conhecedor da psicologia pastoral, ele sabe que a espiritualidade, a fé, ela influencia positivamente a saúde. E que o apoio psicológico e pastoral podem caminhar juntos em cooperação um com o outro. Isso é muito incrível. Tanto que as igrejas hoje, né, tem igrejas hoje que chegam a encaminhar membros para o psicoterapeuta, trabalham em parceria com psicólogos, ok? Promovem grupos de apoio, desenvolvem ministérios de aconselhamento e apoiam esses ministérios e reconhecem a importância do cuidado emocional. O equilíbrio saudável reconhece que a oração é importante, a palavra de Deus é indispensável e o acompanhamento profissional também pode ser necessário e valioso na vida das pessoas. O fato é que a graça de Deus, queridos, pode agir tanto no lado espiritual, né, espiritualmente falando, quanto também através da ciência. Vamos trazer aqui alguns modelos da integração entre a teologia e a psicologia. Inclusive, hoje, nos cursos teológicos, a psicologia pastoral é uma das matérias, ok? Quem fez seminário aí deve ter visto alguma coisa sobre. No nosso curso teológico aqui, do nosso instituto, nós temos uma matéria bem resumida, obviamente, não tão ampla quanto esse nosso curso, sobre a importância da psicologia pastoral. Vamos ver alguns modelos de rejeição. Dentro desse modelo, a psicologia é vista como incompatível com a palavra de Deus, né? Os seus defensores, né, aqueles que rejeitam, acreditam que apenas as escrituras sagradas bastam e estão corretos se entenderem que bastam para a salvação eterna.
O homem não precisa de mais nada na sua vida para ser salvo, a salvação eterna, para ter acesso a Deus na salvação eterna. É a palavra de Deus, ok? Mas na vida terrena não é por aí, ok? Eles defendem também que todos os problemas emocionais que uma pessoa pode estar passando são atuações espirituais ou de demônios, né? São porque a pessoa está endemoniada e não é verdade. Então eu vou ler na Bíblia e na história de Elias, que teve um tempo que ficou deprimido e cheio de problemas emocionais, então ele estava endemoniado, estaria ele endemoniado, o profeta Elias, estaria ele endemoniado. E existe uma teoria que eles defendem também, totalmente errada, de que a psicologia ameaça a fé cristã. Essa teoria parece que, aparentemente valoriza de uma maneira sobrenatural a fé cristã, porém ela gera pensamentos errados e geram negligência quanto a necessidades emocionais e clínicas. Um outro modelo de separação diz que a psicologia e a teologia pertencem a áreas totalmente distintas. Há uma certa verdade nisso, nós vamos falar aqui. A psicologia cuida da mente, a teologia cuida do espírito. O problema dessa teoria é criar divisões artificiais em um ser humano que é integral. Nós falamos o quê? Que o ser humano é composto de alma, corpo e espírito. E temos um modelo de integração que busca harmonizar as verdades bíblicas, o conhecimento científico e a saúde emocional. E também o desenvolvimento espiritual. Esse modelo entende que toda verdade genuína procede de Deus. E assim, nesse modelo, a Bíblia permanece sendo a autoridade espiritual. A psicologia oferece ferramentas de compreensão humana e o cuidado pastoral atua de maneira mais equilibrada. Eu falei há pouco aqui e vou repetir a visão bíblica do ser humano, que ele é composto de corpo, alma e espírito. Sabendo que o corpo relaciona-se à dimensão física e biológica. A alma relaciona-se a emoções, pensamentos, vontades e personalidades. E o espírito relaciona a sua comunhão com Deus. O pecado, ele afetou todas as áreas do ser humano, trazendo sofrimento, conflitos, dores, culpa, medo, traumas, desequilíbrios emocionais. E a restauração divina, ela envolve o homem totalmente. E a psicologia, ela enxerga o ser humano como um ser biopsicossocial. O que significa que o comportamento humano é influenciado por aspectos biológicos, emoções, ambiente, cultura, relacionamentos e experiências vividas. E você que está aí gostando desse assunto, desta aula, coloca um joinha aí no comentário, ok? Curte esse vídeo, compartilha e coloca um joinha aí, tá bom? E você que ainda não é seguidor aqui do nosso canal, por favor, nos siga, nos ajuda também, tá? Tô precisando da sua ajuda aqui. E enfim, qual que deve ser, ou qual é o papel do conselheiro ou psicólogo pastoral eclesiástico? Vamos primeiro entender qual é a sua identidade, a identidade do conselheiro. Acho que a essa altura do campeonato aqui, ou melhor, a essa altura dos fatos, entendemos que o conselheiro psicológico, o pastoral eclesiástico, ele deve ser alguém vocacionado a acolher, orientar, auxiliar, ajudar e aconselhar pessoas em necessidades ou em sofrimento. Este ministério envolve misericórdia, empatia, discernimento, sabedoria, principalmente sabedoria bíblica e responsabilidade. Não basta ter o conhecimento bíblico, ter diploma de teologia, que fez curso de teologia ou mesmo psicologia pastoral. Não basta, isso é pouco. Ainda é necessário que a pessoa desenvolva maturidade espiritual e emocional para poder atender pessoas.
além, claro, de muito equilíbrio espiritual, ok? E é necessário que tenha motivações corretas. O aconselhamento pastoral não deve ser exercido por capricho, por vaidade, por desejo de controlar pessoas através do aconselhamento, por manipulação emocional, por sentimento de superioridade. Ah, eu sou melhor, então eu posso orientar. As motivações corretas incluem amor pelas almas, o desejo de servir, compaixão pelas pessoas, compromisso com a verdade e com a palavra de Deus e interesse genuíno pelo bem-estar do próximo. E algumas características essenciais de um conselheiro: ele deve saber escutar, ter escuta ativa, ser paciente para ouvir, saber ouvir sem interromper as pessoas, sem ficar colocando palavras na boca das pessoas e sem julgar as pessoas que estão em desabafo com ele. Ok? Ele deve ser sigiloso naquilo que ouviu, naquilo que foi confidenciado a ele, né? Preservar a confidencialidade da pessoa, as informações que foram recebidas a ele, transmitidas a ele em confidência, né? Ter ética, ele precisa exercer ética no que diz respeito a confissões sobre sigilo. Eu não posso deixar de falar que o conselheiro ele não pode ser fofoqueiro. Não pode. É, é importante você que precisa procurar um conselheiro, buscar referência. Se você tiver dúvida ou se alguém deixar para você uma suspeita que aquele conselheiro que você está procurando ali ele é fofoqueiro, tem a língua solta, por favor, não procure essa pessoa. Porque conselheiro não pode ter o hábito de fofocar da vida dos outros, né? Tá ali ouvindo as confidências e sair contando para todo mundo. Não pode, tá bom? Conselheiro não pode ser fofoqueiro. Fofoca e psicologia não combinam, a não ser para ser tratada como distúrbio na mente da pessoa. Equilíbrio, ele precisa ser equilibrado, né? Evitar extremismos emocionais ou religiosos, espirituais. Ele precisa ter discernimento, saber reconhecer, né, fatos, entender sinais, reconhecer quando uma situação exige encaminhamento médico. Aí ele vai discernir a situação, ele vai saber, isso aqui precisa de um encaminhamento para o profissional, para o psicólogo, né? Dependência de Deus, o conselheiro precisa depender de Deus, não em sua própria sabedoria, mas deve saber depender de Deus e reconhecer que depende de Deus para tudo. Há limites para o aconselhamento pastoral? Sim, há limite. O que o conselheiro pastoral pode fazer? O aconselhamento pastoral ele pode trazer apoio espiritual, orientação bíblica, auxiliar em conflitos relacionais, promover escuta equilibrada e acolhedora, ou, como eu já disse, saber escutar, né? Estimular esperança e fé, isso é importantíssimo. Acompanhar pessoas em crises, oferecendo ajuda e apoio. O que o conselheiro pastoral não pode fazer de maneira nenhuma? O conselheiro pastoral não pode jamais diagnosticar tratamentos e nem medicamentos, né? Ele não pode diagnosticar tratamentos mentais e nem prescrever medicamentos, né? Ah, toma aqui esse remedinho e você tem uma psicose e tal, toma esse remedinho. Não, ele não pode fazer isso. Ele não é credenciado e apto a esse tipo de exercício, né? A função dele é aconselhar, amparar, ajudar, tá? Não é diagnosticar e muito menos fazer recomendações de medicamentos. Eu já ouvi dizer de psicólogos, né, pastores, que não são psicólogos seculares, apenas são psicólogos pastorais, recomendando remédio, mandando a pessoa tomar diazepam, Fernegan e outras coisas. É perigoso e não é papel dele fazer isso, entendeu? Ele não pode substituir a psicoterapia clínica por nenhum tratamento, nenhum acompanhamento. Eu já ouvi, uma vez eu ouvi alguém
falar que um pastor mandou ele desistir de fazer um determinado tratamento psicoterapêutico e ficar frequentando um certo monte aí, numa cidade aí, todo dia de manhã, entendeu? Resultado, não adiantou muito. O paciente, no caso, pirou de vez, entendeu? Interromper tratamentos clínicos, não pode, não tem autoridade para isso. Fazer promessas irresponsáveis, isso aí é incrível, cara. Eu já vi gente chegar e Deus vai te dar vitória e tal, pessoa cheia de crise, cheia de problema, e simplesmente o outro chegar e Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer acontecer, e não acontecer nada de positivo, às vezes até o contrário. Há poucos dias atrás eu acompanhei de longe o caso de uma irmã que engravidou e teve dificuldades, né, teve problemas na sua gravidez, e várias pessoas se dirigiram a ela e ao pai da criança: vai dar tudo certo, isso é para ter testemunho, isso é para ter experiência e tal, e foram enchendo a cabeça dela de promessa, a cabeça do pai. Só que a criança veio a óbito e depois nenhum deles apareceu para explicar o que houve, sendo que eles tinham prometido que seria o contrário, né? E nem minimizar e nem menosprezar doenças clínicas, né? Doenças das pessoas que estão ali, pessoas que têm doenças, pessoas de doenças emocionais, né? Como a depressão e outras mais. E não pode menosprezar e nem minimizar. São coisas sérias e requerem tratamentos profissionais. O conselheiro, ele tem que saber identificar alguns sinais de quando a pessoa necessita de um caminhamento para um profissional especializado, entendeu? Quando a pessoa está idealizando suicídios, né? Automutilação, quando a pessoa está começando a cair em dependência química, né? Severa, muito grave, surtos, quando a pessoa está com surtos psicóticos, a depressão está muito profunda, entendeu? Quando há violência doméstica envolvida no caso, existem distúrbios alimentares, né? Transtornos e distúrbios alimentares e crise de ansiedade. É muito complicado. O profissional psicológico, o psicólogo profissional clínico, ele está ali para cuidar disso. O psicólogo pastoral, ele está ali para aconselhar, orientar, e percebendo esses sinais devem fazer um encaminhamento, sim. Existe ética no aconselhamento, assim como existe ética em tudo, né? E o conselheiro, ele deve saber respeitar seus limites, principalmente quando o aconselhado for do sexo oposto, os limites ficam mais estreitos ainda. Evitar dependência emocional, não se envolva emocionalmente. Não manipular as pessoas, não aproveite que você está ali numa condição privilegiada de conselheiro para manipular pessoas a seu bel prazer. Não faça isso, entendeu? Não faça exposição das confidências que você recebeu ali, né? A pessoa confiou em você para trazer confidências, não vai sair por aí falando, não vai expor na igreja, entendeu? E principalmente você sempre deve reconhecer que existem as suas limitações, tá? Você não está acima de tudo e de todos. Sabe que a espiritualidade, ela traz benefícios para as pessoas. A espiritualidade traz mais esperança, ela traz uma melhor resiliência, ela traz e causa redução de estresse, né? E a pessoa, dado muito a espiritualidade, ela consegue ter seu estresse reduzido, ela traz sensação de propósito, ela se sente útil, ela começa a sentir que ela tem um propósito na vida, entendeu? Ela traz apoio social e passa a receber também apoio social. A prática da oração no aconselhamento é muito importante, porque a oração, ela traz muitos benefícios, ela pode produzir sensação de paz, ela reduz a ansiedade, ela promove equilíbrio emocional. Quantas vezes já vimos pessoas que estavam ansiosas e tal, e através de uma oração passaram a se sentir mais calmas, mais equilibrados. Ela fortalece a esperança, a fé da pessoa, ela desenvolve confiança na pessoa de Deus. Então, a oração é uma ferramenta e ela não pode ser substituída por nada, apesar de que a oração não substitui tratamento clínico, mas auxilia e muito aqueles que estão fazendo alguns tratamentos. Lembre-se que a meditação bíblica, ela traz controle na ansiedade, ela traz organização
dos pensamentos, entendeu? Ela ajuda na concentração e no fortalecimento espiritual das pessoas. O conselheiro pastoral ele deve sempre incentivar a prática da comunhão cristã, convívio da pessoa em comunidades, né? Uma igreja, uma comunidade saudável, ela pode oferecer apoio social, sentimento de amabilidade, né? De pertencimento àquele ambiente ali, a pessoa passa a se sentir amada no ambiente que ela se sente pertencente àquilo ali, ela traz acolhimento, ela traz encorajamento e traz, né, suporte em momentos difíceis. A pessoa não se sente sozinha. A importância do acolhimento na comunidade cristã, né, do convívio, na comunhão com outras pessoas, é muito importante. Lembre-se que Provérbio 18, versículo 18 diz que aquele que se isola, ele busca seus próprios interesses, né? E próprios interesses, estamos falando aqui de interesses egoístas, que são negativos. E atenção aí para que você também não venha cair no extremismo religioso e espiritual, né? A espiritualidade saudável, ela é muito importante, mas a espiritualidade excessiva causa problema. A espiritualidade saudável, ela não nega a existência de doenças mentais, aliás, de doenças de nenhum tipo, né? Ela não fica demonizando tudo. Tropeçou ali, caiu, é porque o demônio pôs o pé no meio do caminho e te deu uma rasteira. Não, entendeu? Ela não promove culpa excessiva. Ela não estimula o fanatismo, ela traz um ponto de equilíbrio, entendeu? E ela gera dependência de Deus, né? E não de pessoas. E a espiritualidade positiva e saudável, ela não gera dependência de pessoas, de pastores. Eu preciso do profeta para orar por mim, não. Ela gera dependência de Deus e não de pessoas. Portanto, a psicologia pastoral representa um importante ponto de equilíbrio entre o cuidado espiritual e a compreensão emocional do ser humano. E o conselheiro cristão, ele tem uma missão muito grande, ele precisa sempre estar desenvolvendo a sua sensibilidade e a sua natureza emocional, ok? Então é muito importante isso. E com isso, chegamos aí ao fim dessa aula de psicologia pastoral, que eu espero que tenha sido do seu agrado. A apostila está aí, logo logo estaremos com a terceira aula aqui, e Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, tá bom?